Qual é a classificação da palavra insurgente? Porque o que acaba acontecendo? A gente vê muito em filmes, né? A galera, pelo menos o Hollywood, a galera tem Aham, acesso, né? O Hollywood o pessoal quer ver. Então, assim, é, essa questão, né, da palavra o cara vai lá, que um insurgente, aí tá lá um sniper americano, aí o cara vai lá e combate um insurgente. Mas o traficante, né, a gente sabe que tem diversos tipos de traficantes. Tem um cara que vai lá, vende a droguinha, mas, por exemplo, o soldado do tráfico, principalmente no Rio de Janeiro. De novo, aquele cara de colete, fuzil, que prepara a sua defensiva no terreno, aquela coisa toda. É um insurgente? Cara, essa pergunta é fundamental. Vamos lá. Primeiro, o que é insurgir-se? No dicionário, insurgir é voltar-se contra uma ordem estabelecida. Se você for no dicionário Aurélio, tá mais ou menos isso aí. Tá? Esse termo se popularizou muito ao longo das 2 últimas décadas, porque foi o termo utilizado pelos Estados Unidos para caracterizar os insurgentes no Iraque e no Afeganistão. E tirar ele da caixinha porque é o seguinte... Tirar ele daquela caixinha do direito... isso. E colocar ele na caixinha do... Então eles usaram muito o termo insurgente e terrorista, né? Até mesmo porque... engraçado, né, que o uso do termo jihadista, né, ou mujahedin, é um termo que é muito inapropriado, porque o que é jihadista? É quem pratica jihad. O que é jihad? É a peleja em nome de Deus. Não necessariamente é a guerra. Então existe o grande jihad e o pequeno jihad. O grande jihad é aquele que você trabalha, luta dentro de você mesmo para trilhar a senda da retidão. E o pequeno jihad pode abranger também, não somente, mas também a luta contra o infiel. Então, quando você fala que fulano é um jihadista, na verdade, você está exaltando o nome. Para você, não. Jihadista, você imagina um terrorista. Já imagino. Mas pro fiel do Islã, quando você fala que o cara é um jihadista, ele já vai ver uma percepção completamente diferente. Que pode ser uma pessoa do bem, reta. Exatamente. Quando você quer que o cara é um jihadista, se ele é um jihadista, a minha visão, a sua visão do jihadista é negativa. A visão que ele tem do jihadista é positiva. Porque jihad é a peleja em nome de Deus. Quando você usava o termo, esse termo se consagrou na guerra da resistência afegã contra a União Soviética, nos anos 80, o termo mujahedin significa guerreiro santo. Se eu rotulo o cara como guerreiro santo, eu estou dizendo que ele é o certo, que ele é o bom, que ele... Então, assim, eles perceberam que não podia usar o termo nem jihadista, nem o termo mujahedin. Então, porque isso, na verdade, era propaganda para o inimigo. Então, começaram a usar de forma mais recorrente o termo insurgente e o termo terrorista, né? Insurgente terrorista. Agora, isso que você falou, Andrade, é um negócio que é fundamental. Eu já tive a oportunidade de falar isso em vários fóruns, eu já falei isso, já tive a oportunidade, o privilégio de falar isso com o pessoal do BOP. É um negócio que, no meu entendimento, vocês mesmos não têm muito claro na cabeça de vocês. É o que eu falo de forma recorrente. Aí tem toda uma teoria por trás disso aí, mas que fica difícil apresentar aqui. Mas é o seguinte, quando você ingressa com sua equipe dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, e tem a contenção, tem um tiro vindo da seteira, etc., vocês não estão combatendo tráfico de droga. Vocês não estão combatendo, vocês não fazem isso para poder pegar uma banca com pino de cocaína, ou com saquinho de maconha, ou com frasco de lança-perfume. Vocês não estão indo atrás de traficantes. Não é isso. Vocês estão ingressando, uma luta pela própria sobrevivência do Estado. Aí a gente entra um pouco na teoria geral do Estado. É uma luta pela sobrevivência do Estado. O que vocês estão enfrentando não é traficante. São atores armados não estatais. Que por detalhes se difere do Estado Islâmico. Por detalhes se difere da Al-Qaeda. Por detalhes se difere daqueles senhores da guerra, o Warlord lá da África subsaariana. Por detalhe. O problema é que nos anos 80, os anos 80 foram uma década muito importante. No final da década vai ter o final da Guerra Fria, 89, 91, vai ter a transição democrática no Brasil, né? a redemocratização, vai ter uma nova Constituição em 88, vai ter o boom das drogas andina. Então acontece uma série de eventos nos anos 80 que vai impactar muito. Assim, a violência, as origens da violência no Brasil são muito mais remotas, né? No Rio de Janeiro. Tem comunidade no Rio de Janeiro que é remanescente de quilombo. Então, assim, a gente tem que voltar muito no tempo. Mas os anos 80 tem um papel muito importante.
Os anos 80, o boom da droga, permitiu que essas organizações, essas facções, elas se capitalizassem. No Rio de Janeiro aconteceu uma coisa interessante. Porque de vez usar esse dinheiro para comprar apartamento, comprar iate, comprar carro, nesse processo de insurgência criminal no Rio de Janeiro, esse dinheiro da droga, ele foi utilizado numa corrida armamentista. E não foi uma... Isso é outra falácia que você já deve ter ouvido muito. Ele se armou para fazer frente à repressão brutal do Estado. Isso é mentira. O delegado Fabrício me mostrou e me falou, esse dado foi o delegado Fabrício que me passou. Primeira aquisição de fuzis nas Forças de Segurança Pública no Rio de Janeiro aconteceu só no ano de 2000. E a chegada do fuzil aqui, acho que beira a década de 80 e pouquinho. Então você fala assim, não, mas eu vi policial antes com fuzil, viu? Mas aquele fuzil ou foi apreendido do próprio criminoso ou era emprestado das Forças Armadas. Exatamente. A aquisição de fuzil para as Forças de Segurança Pública no Rio de Janeiro só aconteceu no ano 2000. Eu entrei para a Polícia Militar em 99, todos os fuzis que tinham no batalhão em 99, eu recruta, todos eles eram cedidos, doados, enfim, das Forças Armadas. Era das Forças Armadas. Não tinha nenhuma arma que não tivesse o brasão lá do... Então, essa é uma falácia, o que é repetida assim, de forma impensada, de que o criminoso ele se armou para enfrentar o Estado. Não, ele se armou para enfrentar outra facção. Então, isso no Rio de Janeiro gerou isso aí. Só que o comércio de droga, ele é parte de um processo muito mais complexo. Ele é uma atividade extremamente rentável, que hoje essas facções não se limitam tão somente ao tráfico de drogas. Recentemente o jornal, se eu não me engano, o Globo, noticiou que mais de 50% da arrecadação na Rocinha, se eu não me engano, já não via mais o tráfico de droga. Então, assim, é um conjunto de empreendimentos ilícitos. O que é essa insurgência criminal que eu falei? É o uso da violência armada, obviamente organizada, para controlar toda a cadeia ilícita das zonas produtoras aos mercados consumidores, livre da ingerência do Estado. Por que isso é o Estado paralelo? É o Estado paralelo, cara. Então, o que eu estou te falando? Quando você entra nessas comunidades, você está lutando para a sobrevivência. Aí você entra num conceito de áreas não governadas no interior do Estado. Um colega meu falou assim, não, no Brasil não tem área não governada, porque tudo é a federação dividida em estados, os estados são divididos em municípios, então cada palmo do território brasileiro está dentro de uma estrutura organizacional administrativa. Só que esse não é o conceito de área não governada. O conceito de área não governada é justamente a edificação de estruturas de poder paralelas ao Estado. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma das formas de edificação disso aí é a imposição do sistema normativo. E isso você vai observar um sistema de justiça paralelo. E esse sistema de justiça paralelo, que é a justiça ele é 100% informal, ele é quase sempre muito brutal, mas esse é o problema, ele é ágil, eficaz, crível e previsível. Tudo isso que a nossa justiça não é. Então isso aqui, a gente falando de forma muito, muito sumária, são elementos que vão ajudando a essa edificação de poder dentro dessas áreas. Não, mas a Core vai aonde quiser, o BOP vai onde quer vai. Não tem dúvida disso. Como eu falei, como eu digo sempre, são os melhores no que fazem, vai. Mas eu me pergunto o seguinte, o exército dos Estados Unidos, até o último dia da guerra do Vietnã, ele não ia em qualquer lugar do Vietnã? Ia. Ele não ia, até o último dia da guerra do Afeganistão, ele não ia em qualquer lugar do Afeganistão? Ele ia. Talvez precisasse um pouco mais de apoio de fogo aéreo, um pouco mais de apoio de artilharia, talvez uma perspectiva maior de baixas, mas ele ia em qualquer lugar. Isso não impediu que ele perdesse a guerra do Vietnã e perdesse a guerra do Afeganistão. Então não é esse o problema. A questão é justamente a estruturação dessas ferramentas de poder informais, à margem do Estado. Então, quando o delegado Fabrício ele descreve, aquela apresentação dele, inclusive está disponível na internet. Uhum. Então, eu recomendo sempre nas minhas aulas, etc. Vão lá, é uma aula relativamente curta, são 50 minutos, 60 minutos da apresentação do Fabrício. Ele descreve ali como é que esses atores armados não estatais, eles defendem a territorialidade. Agora, o que a gente precisa entender é como eles constroem essa territorialidade, que é um processo complexo. É o que eu estou te falando. Se você pegar como é que o Hamas constrói isso, como é que o Hezbollah constrói, como é que os Estados Unidos... Tem elementos que são muito comuns. Uns cartéis no México, a Farc na Colômbia. Então, assim, tem elementos comuns.
Então, quando eu falo que vocês não estão combatendo o tráfico de drogas, vocês combatem uma insurgência criminal. Vocês não combatem traficantes. Vocês combatem atores armados não estatais. Vocês não reprimem a venda de drogas quando vocês entram numa comunidade para cumprir mandado de busca e apreensão, para cumprir mandado de prisão. Não. Vocês estão lutando para restaurar o poder soberano do Estado. Soberania é um dos elementos constitutivos do Estado moderno, dentro daquelas áreas que estão se tornando enclaves de microsoberania.